presidente da Câmara de Limeira, Everton Ferreira, realizou entrevista coletiva nesta sexta-feira para debater o decreto municipal publicado pelo prefeito Murilo Félix com relação aos cortes de gastos e também sobre as dívidas atuais da cidade. Everton Ferreira iniciou falando sobre o possível dívida mencionada por Murilo, que seria algo em torno de 500 milhões de reais. O presidente da Câmara rebateu, informando que 420 milhões são despesas de capital, ou seja, investimentos na cidade com obras a serem pagas por 10 anos. Não está confluindo, não está coadunando com o prefeito, o decreto do prefeito Murilo Félix, e aqui eu vou citar alguns dados antes de pegar mais um livro. Por exemplo, primeira questão, a dívida anunciada, tem sido anunciada uma dívida de R$500 bilhão, 500 milhões de reais. Mas a gente precisa separar contabilmente o que é cada coisa. Na administração pública, nós temos despesa de custeio e despesa de capital. Despesa de custeio é a gasolina que eu coloco na ambulância do SAMU. Despesa de capital é a compra da ambulância do SAMU. Então, nesse mês de bilhão anunciado, 420 bilhões trata-se de despesa de capital. Que são os financiamentos, os controles que foram feitos, das melhorias, o complexo de áreas, as uvas, todos esses financiamentos. E aí eu quero, novamente, pontuar aqui, há um financiamento até 120% da sua receita, menos de 2 bilhões de reais. A dívida do município é de 420 milhões no período de 10 anos. Outro ponto destacado por Everton foi a dívida de 80 milhões de reais, que são empresas prestadoras de serviços, como manutenção, zeladoria urbana, recolhimento de lixos, sinalização de solo e outros prestadores de serviços. Everton também destacou os efeitos colaterais que o decreto elaborado por Murilo podem afastar investimentos e prestadores de serviços da cidade. Alguns efeitos colaterais que um decreto emergencial traz, né? Um deles, ele espanta os fornecedores que já têm Limeira como uma boa pagadora, né? Esses fornecedores, sabendo que Limeira não tem capacidade de investir e de pagar, eles vão vazar na capoeira, vão embora. Sobre os valores que Murilo mencionou do IPML, Instituto de Previdência Municipal de Limeira, existia uma dívida de 100 milhões de reais em que a prefeitura não estaria efetuando pagamentos e que até o parcelamento estariam atrasados. Segundo Everton Ferreira, na verdade a dívida com o IPML iniciou em 2011, que é de 135 milhões de reais. No entanto, já foram pagos 97 milhões e que restam aproximadamente 34 milhões de reais a serem pagos e que estão com o parcelamento em dia. Instituto Previdencial Municipal de Limeira, de 2020 a 2024, não foram pagas integralmente, e aí o decreto diz, e mesmo a parte dos parcelamentos. Olha, os parcelamentos do IPML, eles estão em dia. Não há parcela de financiamento do IPML atrasado. Houve um equívoco aqui. E mais um detalhe, essa dívida de 100 milhões de reais do IPML, na verdade, ela é uma dívida de 117 milhões, que foram feitos mais 2 financiamentos, que dá mais 15 milhões, que arredonda em 135 milhões aproximadamente. O IPML contratou uma dívida de 135 milhões aproximadamente. Perguntem para mim quanto o IPML já pagou. 97 milhões. Isso tinha que estar aqui no decreto. O que falta pagar é, agora, os saldos que o IPML tem a receber são aproximadamente 34 milhões. Então, da dívida de 134 milhões, já foi paga 97. E todos os prefeitos fizeram dívida no IPML. Em 2011... foi a inauguração das dívidas do IPML. Contratou-se um financiamento de 48 milhões de reais. Fez um parcelamento em 2011. O Paulo Radich fez, Mário Botion fez, mas eles estão em dia. Um outro detalhe sobre o IPML. O IPML, ele tem um desembolso mensal de 13 milhões de reais. O que significa isso? As pessoas que estão aposentadas,
elas recebem, todas elas custam 13 milhões. E hoje, os 52 fundos que o IPML tem um caixa de 880 milhões de reais. Eu desafio qualquer um aqui me dizer que é mentira. O IPML tem um caixa de 880 milhões de reais com desembolso de 13 milhões. Significa que se não recebesse nada, ficaria 6 anos cumprindo com a sua obrigação. É claro que aí a gente tem que entrar numa discussão de déficit atuarial, que é você correlacionar os aposentados que estão na ativa e aqueles que estão investindo e entrarão. Aí você tem que fazer uma outra conta. Mas assim, há uma liquidez no IPML. O presidente da casa informou também durante a coletiva que o município tem uma dívida ativa de 940 milhões de reais e que metade são de IPTU, Imposto de Propriedade Territorial Urbano. O município, ele tem uma dívida ativa de 940 milhões de reais. Dívida que os cidadãos limeirenses têm com o município. E esse foi um questionamento que eu fiz com o Mário várias vezes, que ele deveria ter feito um refis em alguns momentos, mas ele tinha um pensamento, que eu não concordo, de que se ele fizesse um refis, ele desestimularia quem paga em dia. O pensamento não está errado, mas você não pode pegar uma dívida dessa de 940 milhões de reais, cujo 400 milhões de reais é só de IPTU, e essa dívida está lastreada no imóvel, que é uma garantia de recebimento, porque se ele for leiloado, vai ter que ser vendido. Então, se o rapaz recebe uma carta na sua casa e ele começa a correr o risco de perder o seu imóvel, ele vai pagar essa conta. Então, a gente precisa discutir em Limeira o refis, em especial do IPTU. Por fim, Everton foi questionado se tomará alguma providência contra o ex-prefeito Mário Botion ou a gestão, por conta das dívidas deixadas. Sem dúvida, eu acredito que tudo aquilo... Olha, eu tenho moral para falar isso. Quantas CPIs eu autorizei contra o Mário no meu mandato de presidência? Qual vereador que eu bloqueei de fazer oposição ferrenha contra o Mário? 0. Desafio aparecer qualquer vereador aqui que não teve abertura de fazer a sua oposição. Então, o que precisar ser feito, vai ser feito. De Limeira, Igor Sedano para a TV Todo Dia.